Queridos amigos, estou muito feliz hoje de poder estar com vocês, recebendo a querida Mehranush. E hoje o Fireside é muito especial, porque é daquelas ocasiões que a gente consegue contar a história de alguém que a gente admira e conhece bem, mas não conhece a história. E a ideia, e já desde já agradecendo a participação de vocês, que eu sei que todos vocês são muito amigos, próximos, muito queridos dela e vice-versa, mas a ideia realmente é falar do ensino, falar do pioneirismo, falar daquilo que é o elemento impulsor dessa vida de serviço da querida Mehranush Akbari, que daqui em diante eu vou chamar de Dona Mary, como todos vocês chamam nas reuniões. Hoje nós vamos falar de pioneirismo, uma aventura de amor e transformação. Sem dúvida, aqueles que o experienciam, né, o sabor do pioneirismo, percebem que, além de uma aventura, é uma transformação deles mesmos. Essa vida de sacrifício, de doação, acaba transformando mais aquele que dá, talvez mais do que aquele que recebe. E o Fireside Bahá'í hoje está recebendo a querida Dona Mary por uma razão talvez ligada ao que a gente não sabe, porque as pessoas que a gente gosta de receber, que são muito humildes e pouco falam de si mesmas, né? E por isso a gente não conhece a história delas. E talvez nessa dimensão da vida que a gente tem aqui, sempre a gente acaba sendo mais atraído por essas pessoas que estão na sombra, que estão servindo à humanidade e que pouco falam de si, que pouco anunciam de si mesmas. Mas a ideia e o que moveu a gente a pedir para Dona Mary estar aqui, eu vou ler o motivo. Hoje, aos 78 anos, Mehranush é uma pessoa especial, criando projetos sistemáticos, próprios de sua formação de engenheira, e sempre imbuída de um senso de missão gigantesco, constantemente disseminando entre seus muitos amigos uma fé contagiante.
Ela se sente abençoada por ter passado 68 anos de sua vida como membro de uma família de pioneiros, quer seja com seus pais, o senhor e a senhora Arpari, ou com seu amado esposo, seu Namvari, que é tão próximo de todos nós. Por isso, o Fireside Bahá'í pediu que ela compartilhasse um pouco da sua trajetória com todos nós, nesse Fireside sobre pioneirismo e o efeito que ele tem, não só nas comunidades que essas pessoas servem, mas em si mesmas. E, por tudo isso, a gente dá boas-vindas à querida Dona Meire, que a gente pediu para não estar aqui, porque senão ela não ia ficar à vontade de eu falar essas palavras sobre ela. Então, Dona Meire, bem-vinda, por favor, apareça para que a gente possa começar o nosso Fireside. Bem-vinda, Dona Meire, muito, muito bem-vinda a esse Fireside Bahá'í. Alá, muito bem-vinda, especialmente por ter aceito. Eu sei que não é um tipo de coisa que a senhora gosta. Eu tive que insistir um pouco demais, né? E adiar uns 6 meses a sua vinda, mas estou feliz. A Dona Meire estava muito ocupada, ela falou, agora eu não posso. Isso já faz meses, né? Então, bem-vinda, Dona Meire. A gente vai fazer uma reunião diferente, combinamos com a Dona Meire, mais como sala de estar, como conversa. Pena que não tem chá aqui, mas pelo menos tem um cafezinho. E a gente vai fazer isso conduzido não como palestra, combinamos com a Dona Meire que seja uma conversa da vida dela e das experiências que ela teve e das lições que ela aprendeu, que ela gostaria de compartilhar. Então, Dona Meire, para dar o inicial, né, o chute inicial, eu li no resumo que a senhora preparou para o Fireside Bahá'í que a primeira meta de ensino em que a senhora acompanhou seus pais, a senhora tinha 8 anos de idade e era uma meta local, vamos dizer assim, perto de Teherã. E uma coisa interessante que a gente falou é de que nessa cidade tão desconhecida, de repente passou a ser uma cidade muito famosa nos últimos 40 anos, mas que há 70 anos não era. A senhora quer contar essa história para a gente? Que foi a primeira parte da sua viagem, né? A local no Irã. Conta isso para a gente. Então, eu, primeiramente, antes de começar, eu queria muito agradecer a querida Nissan e todos os amigos presentes, dar essa oportunidade para mim falar com vocês, e é um grande prazer, uma grande honra para mim, porque eu vou lembrar um pouco de todas as experiências que me marcaram muito, e essa lembrança me toca muito. Eu fico me reavaliando e tirando conclusões de tudo que aconteceu na minha vida, porque aí percebo que quem sou eu agora, nesse momento, o que estou fazendo, a minha formação como Bahá'í começou com todas as experiências. Essas experiências me formaram na pessoa que está na frente de você agora. E, se não fosse isso, não estava aqui, não pensava desse jeito. Era outra pessoa e totalmente ia desconhecer essa pessoa. Então, eu sou muito grato para os meus pais, né, que eles estavam com esse chama de amor de Baha'u'lláh aceso no coração deles. Esse é o termo correto, né? Ardia o chama de amor no coração deles, por causa da história da família, que meu avô também foi martirizado, praticamente na presença do meu pai, quando ele tinha 12 anos. Então, toda essa história comove muito a cabeça de uma criança, né? Perceber que seu avô, em 40 anos, deu sua vida pela causa, deu seu sangue pela causa, e recebeu uma epístola da Abdu'l-Bahá, recebeu uma epístola de visitação, que a Abdu'l-Bahá disse que eu tenho que ser... Tudo isso me marcou como criança, muito pequenininha. Tá? Inclusive, então, antes, Dona Meire, já confessando que a senhora me permitiu interromper a senhora. Claro, não é? Então, só para vocês saberem, o relato da história do martírio do avô da Dona Meire está no Star of the West, publicado no dia 24 de junho de 1913.
junto com uma epístola de Abdu'l-Bahá, revelada em sua honra, e também uma epístola de visitação que fosse recitada no túmulo desse ancestral da Dona Meire, do avô dela. E é incrível como isso afetou, obviamente, como isso afetou a vida inteira dela. E se vocês quiserem, esse relato está registrado, inclusive. Desculpa, Dona Meire, mas também peço desculpa a vocês. Ela me autorizou, quando escapa uma coisa, eu vou interromper algumas vezes. Por Obrigado. favor, Nessa, faça isso, por favor, me ajude. Então, aí que essa história me marcou sempre, estava na cabeça da minha formação. Enquanto meus pais sempre liam histórias da fé, histórias do Bob, história do Letras Viventes, não? E contava isso para mim, sempre ligava isso com outro, sacrifício, martírio, sempre era uma coisa presente na família, por causa de meu avô. Aí, quando eu tinha 8 anos, a gente morava no capital, no Teherã, num bairro que era recém-aberto, e um bairro que a gente vivia muito bem, a casa que meu pai tinha construído, uma casa modesta, mais confortável, e a minha escola era muito perto, era um quarteirão da casa, a gente estava muito bem. Um dia meu pai vem à minha casa e diz, nós vamos passear hoje. Então, pegamos ônibus, fomos saímos da capital, fomos no Shemran, que é mais ou menos 20 quilômetros de Teherã, aí pegamos outro ônibus, mais uns 10 quilômetros mais para frente, subimos uma estrada de terra, 2 quilômetros andando, aí chegamos numa aldeia. E meu pai vai procurando, falando, se tem algum lugar para alugar essas coisas. Ele falou que vamos passear, mas eu conto, nós estávamos me divertindo, era um passeio. Depois que voltávamos para casa, depois que eles tinham alugado um sobrado lá, que um sacerdote da cidade, um queleiro, que alugou o segundo andar da casa dele. Embaixo ele morava, o segundo andar ele tinha alugado, porque não tinha naquela aldeia nenhum lugar para alugar, é o único que tinha. É uma aldeia muito pequena. Então, daqui a alguns meses, a gente mudou-se para esse local, né? O povo era muito, muito fanático, muito seguidor, assim, pessoas muito, digamos, tradicionalistas em todos os aspectos xiitas, né? Que comemoravam as datas sagradas, vestiam aquelas túnicas pretas, homens, mulheres, homens levavam aqueles vestimentos da abó e tudo que os sacerdotes usavam, tá? Então, para mim, era um choque, porque tudo era diferente, tudo. E a gente morava numa casa que não tinha nada, tinha um sobrado que não tinha cozinha, não tinha nada, só tinha 3 quartos lá em cima, e a gente tinha que se ajeitar aqui, né? E eu falei para você ontem, tinha mesquita da cidade, não era cidade, um vilarejo, que tinha uma fonte de água, todo dia a gente tinha que entrar na mesquita, no pátio da mesquita tinha fonte de água, tinha que pegar um jarro de água potável atrás. Imagina a única família que não era muçulmana na cidade inteira tinha que todo dia ir na mesquita pegar água potável, porque senão não tinha o que tomar. Imagina. E eles contaram, a gente ficou amigo deles, eles contaram para nós que um tempo atrás, um armênio, porque no Irã tem uma comunidade grande armênia, vocês sabem, que são cristãos. São cristãos. Sim. E o povo está acostumado com isso. Eles vivem normalmente, não são perseguidos no Teherã, eles vivem normal. Só que dizem que um armênio veio naquele vilarejo, começou a passar o verão, porque lá era um clima mais fresco no verão, às vezes as pessoas vinham passar os meses mais quentes naquele lugar. E ele entrou na mesquita para pegar água. E eles perceberam, armênio, eles pegaram, expulsaram o homem na mesma dia, porque eles acharam que ele tinha contaminado o próprio fonte, entrando com seu jarro para tirar água. Então, eles não sabiam que vocês eram barrais, porque senão fariam a mesma coisa de jeito com vocês. Nenhum. Se o armênio foi expulso, imagina um barrai, que era o herege, que nem acreditava em Deus. Para eles, armênio acredita em Deus, porque eles dizem o seguidor do livro. Cristão e judeu são seguidor do livro. No Corão, muçulmano tem que respeitar muito
os seguidores do livro, mas para eles, Bahá'í é uma heresia. Imagina isso. Então, a gente tem maior cuidado, morar na casa de um sacerdote e viver naquela coisa. Para mim, foi um choque muito grande. A escola minha ficou 3 quilômetros longe da casa, porque tinha que atravessar um caminho lindo no deserto para chegar a outro aldeia, que tinha uma escola para meninas. Nessa aldeia não tinha escola nenhuma. Então, tudo mudou para mim. Mudou drasticamente. Mas essa mudança foi a minha primeira lição de fé e amor e sacrifício pela causa. Eu nunca esqueço esses anos que passou em Waseda. Apesar de que a senhora era uma criança de 8 anos. É muito, muito marcante. Eu mudei totalmente. Nós temos, o Jara escreveu agora, ir todo dia na mesquita pegar água, fazer muita amizade com o povo. Tanto que depois de 2, 3 anos, eles tinham maior respeito pela nossa família, nos convidavam para todas as comemorações deles. Tinha um casamento, tinha eventos, nós não podíamos faltar. Eles diziam que o povo da cidade de Teherã é um povo esquisito, fazem coisas estranhas, eles nunca gostaram do povo de Teherã, porque eles são ocidentalizados, eles têm pensamento ruim, eles bebem álcool, sei lá o que, né? Mas eles achavam, eles até conversavam entre si, a gente ouvia às vezes, porque andar de baixo era daquele sacerdote, conversa deles, eu nunca vi uma pessoa do Teherã comportando dessa maneira, eles são pessoas diferentes. Eles tinham meio respeito para o meu pai, qualquer coisa que queriam consultar, chamava meu pai para consultar. Ouvia a opinião dele. Ele começou a ter uma relações amistosas fabulosas com esse povoado. Fabuloso. Tem que depois de 10 anos depois, viu um censo lá, todo mundo, o governo queria que censo, então, viu o oficial de censo na casa das pessoas para registrar o nome das pessoas, viu uma pessoa da aldeia junto. Então, quando o governo veio, perguntou para meu pai religião, e fala Bahá'í. E a pessoa da aldeia estava junto, para mim, ouviu essa família Bahá'í. Pela primeira vez. Mas eles não mudaram nada. A amizade continuou, só que daqui para frente não convidaram muito a gente para participar dos eventos deles, porque antes era amizade total, agora ficou respeito. Mas hoje, o grau de respeito ficou construído depois de 10 anos, que eles não conseguiram mudar a situação deles. Mas essa mudança, que eu tinha que andar na neve durante, às vezes, mais que quase 45 minutos, neve caía 1 metro às vezes, para chegar à escola e não ter medo, não ter receio. Meu pai falava, Deus está com a gente está aqui com o nome de Deus, ela vai te proteger, nada vai estar acontecendo. Tudo isso me marcou. Foi formando a senhora. Servindo, nada vai acontecer. Eu fico imune a todas, porque estou servindo aqui. É uma menina de 8 anos. Agora estou imaginando com que cabeça eu atravessava esse deserto no neve para chegar aqui. Então, por isso que me marcou muito. Depois vieram outras famílias lá morando, porque era meta para fazer a assembleia local, eram uns planos para formar a assembleia local nessa cidade. E meu pai, obviamente, tinha consultado o comitê de pioneirismo, eles escolheram isso doido, porque meu pai trabalhava em Teherã. Então, ele podia deslocar-se, pegando 2, 3 ônibus, chegando lá, mas ele conseguia, e a gente morou lá e formou essa assembleia local. Então, era local. como se fosse um pioneirismo de vizinhança, como se tem hoje, agora 60 anos depois. Mas a senhora está falando dos anos 50, que é durante a Cruzada Mundial, que o Guardião lançou e que fez a fé Bahá'í se espalhar no planeta inteiro. E, particularmente, o Irã tinha algumas metas especiais. Mas antes da senhora falar de como é que os seus pais, enfim, mudaram e como é que foram para o Uruguai, né, naquela época? Paraguai, desculpe. Se a senhora pudesse falar um pouquinho, qual foi a surpresa que aconteceu depois de muitos anos que a senhora saiu daquela cidadezinha que quase nem aparecia no mapa de tão pequena, era uma vila. Qual foi a surpresa que aconteceu quando a senhora estava no Brasil nos anos 80, 90, muitos anos depois? O que aconteceu com essa cidadezinha que ela ficou famosa?
é uma coisa interessante, porque o povo daquela cidade, aquelas vilas que estão no margem de montanha, Alborz, que são vilas que estão com um clima muito ameno, que é muito procurado para as pessoas morarem durante o verão, todos têm, são um pouco, as pessoas são um pouco, o povo da vila está acostumado com a cultura ocidentalizada dos iranianos modernos que viviam no capital, porque eles vinham lá e sempre alugavam chácaras e aí ficavam lá. Mas nessa aldeia, especificamente, nenhum intruso nunca pisou. E o povo ficou conservando aquelas culturas de 200, 300 anos atrás e nunca se misturou com nenhum estrangeiro. Para eles, o povo de outra cidade de Teherã era estrangeiro. Por isso, talvez, o grau de fé e devoção, fanatismo deles tanto, que o Ayatollah Khomeini escolheu essa aldeia para sua morada, quando ele voltou ao Irã como, então, de repente, como chefe de Estado. A senhora escutou, depois da Revolução, que o Ayatollah tinha escolhido aquela cidade que vocês, nos anos 50, moravam, e que era uma cidade tão fanática, talvez até por isso que ele escolheu, que um infeliz de um cristão armênio que foi... Eu estou contando isso porque entraram algumas pessoas agora. Um infeliz senhor lá, cristão armênio, foi no único lugar que tinha água potável na cidade, que era dentro da mesquita, pegou a água e aí proibiram ele de voltar porque ele infectaria a água por não ser um muçulmano, que dirá se fosse um Bahá'í. Mas, dona Meire, a senhora agora tem que me falar, porque está todo mundo querendo saber, quando que a senhora veio para a América do Sul e por que a família mudou e veio para a América do Sul? Bom, aí essa é a primeira surpresa da minha vida. 8 anos, meu pai, vamos passear, né? Então, nesse passeio acabou. Daí, eu fiquei de 8 anos a 15 anos morando naquela aldeia, né? E você falou que o armênio foi assim, banido, mas ele foi expulso da aldeia. Eles pegaram ele, expulsaram ele e a família dele, jogaram todos os móveis dele na rua, ele tem que sair já, senão ia matar ele. Só porque ele ia ter que ir para a mesquita pegar água potável. Foi o grau de fanatismo e preconceito que existe. E meu pai, acho que faz um milagre, até hoje não sei como que ele fez, minha mãe, meu pai, para estabelecer tanto amizade que eles nos chamavam, as crianças brincavam com a gente, minha irmã, que é mais velha, era minha. É uma situação de amizade. E eu experimentei isso que a gente... Aquilo que a Abdul-Baha fala. Quando você quer ensinar, primeiro tem que estabelecer laço, profunda amizade. Porque eu acho que meus pais começaram a amar essas pessoas de fundo do coração. Não era uma coisa superficial, uma amizade fingida. Porque atingiu o coração deles, eles recebiam a gente. Quando tinha uma festa, em comemoração, convidavam a gente. Quando faziam comida gostosa, sempre mandavam para minha mãe. Minha mãe também fazia comida gostosa, mandava para eles. Sabe, essas coisas que... Dona Meire, tem gente aqui perguntando duas coisas, que a senhora vai ter que falar da geografia do país antes de falar da América do Sul, que é uma pessoa está perguntando onde o seu avô, que foi morto por ser Bahá'í, foi martirizado, está sepultado, a outra pessoa está chutando, que a única pessoa que podia estar chutando isso, eu já sei quem é o Ramin, que está chutando que então o nome dessa cidade era Jamaron, o nome dessa cidadezinha, dessa vila, era essa? Isso, exatamente. Acertou. E onde que era a cidade que o seu avô foi sepultado, a senhora sabe? Ele faleceu em Gorgã, certo? Gorgã, sim. Ele morava lá e faleceu, ele foi martirizado lá, sepultado. Sim. Tá bom. Aí o que aconteceu que a sua família... Qual é a dica para mim, porque ele sabe a história, ele que sabe. A cidade virou famosa. Ele sabe a geografia. Mas, dona Meire, conta para a gente o que aconteceu quando, depois de um salto de 30 quilômetros, a família resolveu saltar 10 mil quilômetros e ir para um lugar que nem fala a língua nem nada, porque isso é uma das coisas que mais comove, que o pioneiro larga tudo e vai e parece uma coisa de maluco. Conta para a gente. Bom, esse foi um treinamento, né? A gente treinou como atletas treinam, né? Antes de entrar no campo, né? Agora entrar no campo verdadeiro de pioneirismo, porque aí, pelo menos, a gente falava língua e tudo mais. Aí aconteceu isso também. Eu tinha mais ou menos
de 14, 15 anos por aí, ou um pouco menos, quando, agora calculando, eu tinha acho que 12 ou 13, mais ou menos, quando faleceu o Guardião e pela Cruzada Mundial estava sendo acompanhado por ele, como sabemos que ele mandava cartas praticamente cada semana anunciando as vitórias da Cruzada Mundial. Semanalmente ele mandava cartas, dizendo que lugares foram conquistados, quantos territórios, quantos países, quantas cidades, tudo mais. Tudo isso estava correndo quando aconteceu o falecimento do Guardião. E aí, depois disso, as mãos da causa de Deus começaram a trabalhar cumprimento do plano Cruzado Mundial. Porque Cruzado Mundial começou em 53 e termina em 63. Dá licença que eu tenho que esclarecer, que a gente combinou que eu posso interromper para esclarecer. Por favor. Então, por favor. Primeiro, Guardião, que a senhora Meire está se referindo, o nome dele era Chour Effendi, ele faleceu em 1957, ele era neto do filho do fundador da fé Bahá'í. Abdu'l-Bahá era o avô dele. E ele era o guardião e a última pessoa que individualmente era o centro do convênio dessa nova fé. E quando ele faleceu, um grupo de fideicomissários que ele havia já designado nos últimos anos, chamados Mãos da Causa, fizeram uma ponte entre a época em que a liderança nessa fé era individual até 1963, quando foi eleito o primeiro organismo internacional, que é hoje a governança internacional da fé Bahá'í em Haifa, Israel, pela Casa Universal de Justiça. Esse período de 57 a 63 foi a transição da fé Bahá'í de uma fé que tinha ainda as pessoas descendentes do fundador para a nova realidade que é de um organismo eleito. Desculpa, dona Meire, acreditem, ela me autorizou a fazer isso, não fiquem com raiva de mim. Agradeço. Tá bom, obrigado. Continua, dona Meire, por favor. Então, querida, acontece que quando o Guardião faleceu, o plano cruzado tinha começado em 1953 e ia terminar em 1963. O que iria acontecer? Pelo que eu sei, tinha 12 Assembleias Nacionais naquela época, né, 53, e o plano Guardião estabelecer Assembleias Nacionais em todos os países do mundo. E para poder eleger causa universal da justiça, porque os alicerces da causa da justiça seriam as Assembleias Nacionais do mundo. Então, o plano era os pioneiros ir para territórios que não tinham ainda Bahá'ís, formar assembleias locais, eleger a Assembleia Nacional, para que em 1963 a causa universal da justiça seja eleita. O Guardião já tinha colocado tudo isso no cruzado. Tudo previsto para ele. As mãos da causa da justiça executaram isso, sem presença do Guardião, obviamente. Mas os detalhes do plano estavam presentes, então eles começaram a divulgar todo esse desejo do Guardião, como implantar isso. Então eles viajavam, muitos deles, para Teherã, e eu acho que outros países também, certamente Estados Unidos, outros, onde tinha um número grande de Bahá'ís, e chamando eles para essa tarefa suprema, que conquista do planeta. Por isso que chama Cruzada Mundial. É uma cruzada porque você vai conquistando a planeta pela causa de Deus. Então, causa de Deus, que é o remédio salutar para todos os males da humanidade, vai ser implantada em todos os países do mundo. Nenhum país fica privado. Dona Meire, então cabe aqui deixar claro que como uma pessoa é pioneira, ou uma família é uma pioneira, vai a um país que não existe nenhum Bahá'í, ela está sendo pioneira porque é a primeira pessoa daquela fé que entra naquele país e que começa a criar sua vida e construir instituições, etc. E a gente tem que fazer um paralelo nessa hora com a evangelização do mundo, já que estamos num país cristão, né, preponderantemente o maior do mundo,
a gente esquece, porque obviamente estamos no ano 2000 da era cristã, o que aconteceu nos primeiros 300 anos da fé cristã, até que ela foi adotada como religião de Estado em Roma, e como foi a evangelização e o crescimento da fé no mundo. E é importante criar essa distinção, que na fé Bahá'í não existe clero. Então, toda essa expansão é feita em cima de indivíduos comuns, normais, seguidores de Bahá'u'lláh, que, de forma mais internacional ou local, levam a sua fé para outros países. Naquela época, como havia essa cruzada mundial de 10 anos, a que a senhora Meire se refere, o número de países passou de 2 ou 3 dezenas, onde haviam Bahá'ís, para mais de 170 países em poucos anos. Então, isso foi graças aos pioneiros, essas pessoas normais que tinham profissão, a sua vida, e levantavam e saíam. E como é que o seu pai, sua mãe, e você, uma moça jovem, e mais suas 2 irmãs, né, saem e vão para o Paraguai? Por que foram ao Paraguai? Por que escolheram o Paraguai antes do Brasil, aliás? Quando os mãos de causa solicitaram as pessoas levantarem e conquistar os países, ir para países que ainda não receberam a mensagem do curador de Bahá'u'lláh, meus pais queriam participar nesse processo. Eles decidiram participar. E meu pai foi consultar o comitê do pioneirismo no Teherã, ver qual ponto é mais importante para a gente preparar para essa jornada, né? Participação, porque ele não queria ficar de fora dessa grande privilégio que participar no plano que o próprio guardião tinha traçado. E eles achavam que vai haver sempre planos para avanço da causa de Deus, obviamente, mas é o último plano que existe do próprio guardião. E um privilégio muito grande participar de qualquer maneira nesse plano. Então, aí foi consultando, eles acharam que dentro das limitações financeiras do meu pai, idade dele, 60 anos, minha mãe também, eu sou apenas adolescente, e eu tinha uma irmã que estava casado já, eles também acompanharam a gente. Essa família, com possibilidade de língua e financeiro, tudo, eles deveriam escolher um ponto mais próximo do Irã, ir para pioneirismo, um país do Oriente Médio, qualquer lugar que seja mais próximo. Mas meus pais falaram para nós que ouviram nas palestras, nas orientações dessas mãos da causa de Deus, que o desejo do guardião era que os Bahá'ís do Irã fossem para a América Latina. E o guardião tinha falado que quando mais longe a pessoa se desloca para servir a causa de Deus, mais assim, bênçãos e graças ele recebe. Então, eu não sei por que eles teve essa audácia de encontrar a América Latina, que naquela época, hoje, obviamente, é o lugar mais longe do Irã, se você geograficamente, né? E em forma de cultura também, a gente nem conhecia, a gente só decorava na escola o nome dos países, apenas decorava, eles pediam para decorar, quantos países que são, e não sabia nada da clima, do povo, nada, só o nome das cidades, o nome dos países, só países. Às vezes, o nome de algumas capitais também. Mais que isso, nada. A língua, nada. Mas, como dizem, desejo o guardião que iranianos fossem para a América Latina. Que ele ia falar, os países da América do Norte poderiam conquistar essas metas facilmente, por causa da proximidade, da cultura, da língua, tudo. Mas desejo era que os amigos do Irã levantassem. Então, nós falamos, como é o desejo do guardião? Vamos escolher essa meta. E aí foram lá e falaram, bom, agora onde vamos ir? Então, o único lugar que existe, vocês têm que ir lá, em Buenos Aires, que tinha 2 assembleias regionais naquela época, para o sul e norte do continente, regionais. O regional do sul era em Buenos Aires. Você vai no Buenos Aires e vocês veem qual meta que eles têm que mais urgente. Então, nós partimos de lá, do Irã, para ir para Buenos Aires, consultar com essa Assembleia Regional.
E essa é a cena regional. Agora, umas coisas curiosas aconteceram nessa viagem, não sei se dá tempo para relatar como milagrosamente nós conseguimos nos deslocar. Pegar um navio sem falar nada de língua, porque para entrar no navio tem um processo burocrático muito grande naquela época. Você tem que mexer um monte de papéis. E o Instituto Luterano tinha dado o nome de um indivíduo italiano, Bahá'í, que trabalhava no porto, alguma coisa, ele conseguia nos ajudar. Então, nós chegamos em Nápoles para pegar o navio e não podiam achar essa pessoa, porque tinha mudado de casa, residência, e, milagrosamente, essa pessoa aparece na frente de meu pai e meu cunhado. Milagrosamente, a história é maravilhosa, mas não vou ocupar você. Mas tem um não, milagre maior. a gente quer que a senhora ocupe a gente, só que como já é essa história do Fireside começar às 9, é que eu tenho que me preocupar em dar pequenos pulos na sua história, porque aí a senhora um dia publica o livro. Mas eu queria agora saber, quando a senhora, com esse processo, que não foi fácil, não é? A gente não sabe como é hoje, mas, enfim, nós estamos mal acostumados hoje. Você pega uma passagem, vai, pega um visto, é tudo eletrônico. Não tinha, ninguém sabia onde é, mas quando você chegar em Encarnación, porque a senhora me explicou que o Paraguai inteiro tinha uma assembleia, quer dizer, uma organização Bahá'í eleita na cidade, na capital, né? E em Assunción. Mas tinha que ter pelo menos 2 ou 3 para ter uma Assembleia Nacional. Então, vocês foram para Encarnación. O que era uma cidade como Encarnación nos anos 50? Conta para nós. Aí, no navio, inclusive, a gente tem esse privilégio de presença do Dr. Grossman, mão da causa de Deus, estava no mesmo navio. Um detalhe maravilhoso, uma bênção que a gente recebeu durante 20 dias dele. Traslado, todo dia a gente tinha reunião com ele, né? E ele chegou na Assunción, no Buenos Aires, e na Assembleia Regional ele participou, e foram escolhidos essa meta de Encarnação. Por quê? Porque era 1960, janeiro de 60 que a gente chegou, e, pelo jeito, todas as assembleias nacionais da América do Sul, que eram 21, de 2 para 21, né, estavam todos garantidos. Todos os países já tinham mais que 2 assembleias locais, mais que 2. O único país que não tinha 2, só tinha um, na Assunção, era Paraguai. Então, quando meu pai foi consultar, eles falaram, bom, o único país que não tem, ainda não tem garantia de eleger sua Assembleia Nacional no próximo ano, é Paraguai, porque só tem uma Assembleia local na Assunção. Então, mas vocês não são obrigados a ir, porque é um lugar muito, muito diferente, vocês vão sentir que é diferente. Difícil. Podem escolher qualquer lugar, porque tem tantos métodos de pioneirismo vastos. Você pode escolher qualquer cidade, qualquer país. Mas meu pai falou, eu sou soldado nunca pergunta para general não consulta o soldado onde você quer batalhar. O general manda o soldado, nem sou soldado, sou um ajudante de cozinha, que na falta de soldado. Quando falou isso na frente de Sr. Grossman, ele começou a chorar. Isso o intérprete estava traduzindo, contou depois para mim. O professor Grossman, e ele falou, eu não quero saber, quero conhecer a cidade para vir lá. Não quero conhecer, eu vou lá. Porque eu me desloquei do outro lado do planeta para aqui para escolher cidade, não. Eu quero aquele que... Por isso que nós baixamos na Encarnação, né? Que é uma cidade que, acho que não era muito longe da Assunção, mas tinha uma estrada de terra e levou muitas horas para deslocar, chegar lá. Mas uma cidade que era uma vila também, naquela época, no margem do Rio Paraná, no outro lado da margem Paraná era uma cidade mais digamos, desenvolvida de Argentina, que chamava Posadas. Então, essa cidade não tinha nada, não tinha eletricidade, não tinha água encanada, era terra batida, né? Algumas casas, algumas lojas, e o Paraguai, naquela época, estava passando por uma revolução.
os militares tinham tomado posse, né? Aqueles transtornos que eles sempre têm, né? E tinham colocado a lei da, como disse? Segurança Nacional dos Stroessner. Que não pode sair da casa depois das 6 horas da noite, né? É proibido entrar na rua. Estado de sítio. Toque de recolher. Então, a primeira palavra em espanhol que nos ensinaram é a palavra alto, quer dizer para. Quando você sai da casa ouve essa palavra, você para e não atirando em você. É a primeira palavra que aprendeu. Porque 6 horas da tarde ninguém pode sair da casa. E também as lojas, a maioria eram fechadas. Não tinha muitas lojas. Mas aquele tempo estava fechado porque os donos já estavam escondidos, ou estavam perseguidos, estavam na prisão. Todo mundo era com muito medo. Mas nós paramos aqui, começamos. Por milagre, alguém alugou uma casa para nós, porque ele, por algum motivo de doença, tem uma casa muito modesta, antiga, mas ele tinha que abandonar porque tinha que ir para outro lugar, num sítio, algum lugar, não sei por que, para a família dele. E a casa era disponível, porque não tinha lugar para alugar também. É uma vida, né? Então, a gente começou lá, nossa vida, e tinha lá, graças a Deus, tinha 4 pioneiros americanos, 3 americanos, uma de Hungária, 3, são 4 senhoras, e eles davam aula de inglês para o povo de lá, né? E tinha uma senhora que, através dessa aula de inglês, tinha declarado o Bahá'í. Então, já tinha uma Bahá'í. Então, tinha um Bahá'í. Uma Bahá'í. Tinha 4 essas pioneiras, que 3 eram dos Estados Unidos, só as senhoras, e uma da Hungária. E nossa família também eram 4 pessoas, meus pais, meu cunhado e minha irmã, que eram... Então, deixa eu fazer minha pausa de esclarecimento. Então, primeiro, o senso de missão, até a palavra vem disso, missionários, os Bahá'ís faziam essa expansão da fé e ainda fazem dessa forma. Agora, uma coisa que talvez os amigos não saibam, quem está aqui assistindo hoje, a maioria já sabe, alguns são amigos novos da comunidade, não sabem que até o grupo de Bahá'ís numa cidade não ter 9 membros, não pode eleger uma assembleia local. Quando passa de 9, pode haver uma eleição de uma instituição. Se for 9 membros, é uma aclamação, se for mais de 9, é por voto secreto. E toda a administração Bahá'í começa desse esteio, dessa pedra angular, que é a Assembleia Local, e que havia tanta ênfase desses amigos na época, como ela falou, dos pioneiros nos Estados Unidos, na Hungria, e dos amigos do Irã que lá chegaram, através da sua família, de constituir uma Assembleia. Agora, dona Meire, a senhora está falando que tinha um Bahá'í lá, local, um Bahá'í paraguaio. Então, a ideia, se a senhora pudesse expandir o seguinte, o que era formar uma comunidade Bahá'í? Porque os amigos que estão aqui já viram o trabalho da senhora em Mogi Guaçu, já viram o trabalho da senhora em Valinhos. A gente está tentando imaginar, nos anos 50, como jovem que a senhora era, o que era que a sua família fazia para construir uma comunidade numa religião que não tem batismo. A pessoa aceita a fé Bahá'í e pronto. Qual era esse trabalho? Explica para a gente. Bom, o trabalho Bahá'í consiste em isso. Nós, com Bahá'ís, acreditamos que Deus, por misericórdia dele, ele sempre manda uma receita para bem-estar e felicidade humana em cada época de evolução da raça humana. Então, a receita de felicidade e bem-estar do ser humano, 2000 anos atrás, veio através de Jesus, certo? 1000 anos atrás, veio através de Muhammad. E agora vem através do Bahá'í. Então, quando mais cedo as pessoas adquirem essa receita, esses ensinamentos, eles podem construir sua felicidade individual e coletiva também. Então, a obrigação é oferecer essa receita, esse remédio que vai curar as males. Então, é um pouco diferente sobre esse conceito de evangelização das pessoas. É um pouquinho diferente isso, porque não são os poderosos, os governos, digamos, instituições que comandam isso. É desejo e de vontade de cada indivíduo. Eu quero
servir ao próximo, levando essa receita cura para outro, uma família para outra. Assim como você tivesse um remédio que cura o Covid, quem tem Covid, com esse remédio vai curar. De repente, você descobre uma receita e você tem na sua casa, você distribui para a sua família, mas você sabe que você tem obrigação moral passar esse remédio, essa cápsula, para todas as pessoas. Então, você vai saindo através, ou a pé, ou qualquer maneira, levar essa receita que cura para os outros. A sua analogia covidiana é excelente para essa época, e eu queria até dizer um pouquinho mais. Aqui tem grandes discussões se vai receber. Eu recebi hoje, né, o convite para ir lá me vacinar, isso já está denunciando a minha idade, mas aqui no Canadá recebi. Aí a gente fica na discussão, é uma coisa individual ou não? E aí eu faço a ponte com o que a senhora fala. Como na Fé Bahá'í não tem o conceito de salvação pessoal, eu vou aceitar a Fé Bahá'í, então vai estar garantido alguma coisa lá no outro mundo. O que existe, no meu entender, é uma preocupação social, de a sociedade humana prosperar e melhorar. Então, até a vacinação espiritual não é para promover a sua salvação, que também é uma diferença que a senhora falou antes nas conversas, é para criar um bem-estar social coletivo que precisa de uma nova visão universal. E isso eu acho muito bonito no pioneirismo, que é esse lado social da construção de uma comunidade nova. Não é de trazer alguém para ser batizado para ser salvo. E não tem nenhuma figura de salvamento pessoal ou batismo. Pelo contrário, quando a pessoa aceita Bahá'u'lláh, ela recebe uma responsabilidade muito maior, né? E a senhora podia elaborar isso um pouquinho? Porque é um pouco diferente esse conceito, porque esse remédio que cura todos os males vem através da manifestação de Deus e ele entrega aos seus seguidores. E os seguidores ficam responsáveis para a distribuição desse remédio. Agora, nas religiões passadas, quem ficou responsável para distribuir esse remédio, forçando as pessoas, eram os imperadores, os reis, o clero. E, às vezes, eles usaram até a espada, eles fizeram guerras religiosas. O Império Romano, um exemplo, Constantino obrigou toda a Europa a se tornar cristão, ou as pessoas aceitavam Jesus, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ou morria. Espada, a legião romana estava no pescoço dele. Então, isso não acontece na Fé Bahá'í. Todos os trabalhos de levar essa receita para a cura dos males da humanidade passa pelo sacrifício e desejo de servir dos seguidores, que são pessoas comuns. Não um governo, um rei que manda, financia isso, né? Ninguém financia nada, ninguém dá suporte a nada. Só as pessoas mostram o caminho, como mostraram para o meu pai. Essa cidade existe, se você querer, vá. Se você não acha, pode achar outra cidade mais confortável, vai naquela cidade, tudo bem. Então, é isso que espírito que move, espírito de obrigação, que ele fala para você. Se você tem remédio para curar todas as pessoas que estão expostas à Covid, você não vai guardar esse remédio na tua gaveta. Se você guardar, você está fazendo um mal para a humanidade, você tem que sair por aí e distribuir. Então, isso que o Bahá'í sente, eu tenho que distribuir esse remédio. Isso que os meus pais sentiam. Então, uma perguntinha da Luana, que eu acho interessante. Nessa história toda, já sugerindo que a senhora comece a falar da distribuição da vacina em Santos, no Brasil. Estou pensando no horário. Então, tá bom, de Encarnación, que foi conseguido a meta, participou da eleição da Casa de Justiça da Assembleia do Paraguai. Ótimo. Agora, depois de um tempo, a senhora estava em Santos, fazendo a vacinação. Então, uma pergunta da Luana, um segundinho. Ela pergunta o seguinte, nessa sua jornada como pioneira, a senhora teve problema com pessoas de outras religiões que a atacaram ou acharam que isso não tem sentido? Fala um pouquinho desses problemas que a senhora teve. Isso aconteceu sempre, tinha pessoas que não aceitavam, obviamente. Em Paraguai, a gente fazia viagem no interior do Paraguai. Eu, como uma senhora, uma
Senhorita que veio de Nova York, inclusive, ela tem mais ou menos 40 anos, pioneira em encarnação, ela que me ensinou espanhol. Nós juntos, eu e ela, saímos para o interior do Paraguai. Imagina a encarnação, agora interior. Você imagina interior como que era. Então, a gente pegava aquele ônibus que quebrava a todo momento, uma estrada que não era estrada, sabe? Uma trilha, que quando chovia, ninguém passava. Então, a gente ia em outras cidades. E para levar essa mensagem, para proclamar para as pessoas, para dizer, a solução já está aqui. Nessas viagens, às vezes, a gente sofreu esses ataques dos... Pode continuar, dona. Tá tudo bem? Os tudo ataques, bem. Uma vez aconteceu que a gente estava numa aldeia, falando da fé, a gente foi para a escola, alguns amigos, divulgando a mensagem de unidade e paz e os princípios da fé, todo mundo gostou, mas veio a comissão das senhoras católicas, porque todo mundo é católico, aí a gente estava sentado naquele lugarzinho que a gente morava, que é um tipo de bar, também é um bar, mas também alugava um quarto para nós, um tipo muito, muito especial. Então, e eles chegaram, falaram, queremos falar com vocês, e falaram, ok, vocês estão contaminando a nossa cidade, quando é que vocês vão embora? Aí eu comecei a falar com eles. Aquele veia da iraniana consegue falar com... Estou acostumada com a adversidade. A americana não, ele decoi, mas... O que nós fizemos de mal? Então, eles começaram a falar, eu também falei da Bíblia, tudo mais. E quando eu falei das profecias da Bíblia, eles não podiam responder. Levantaram e falaram, nossa conversa acabou, mas vocês têm 3 dias para sair daqui. Nós falamos, bom, a gente ia sair daqui alguns dias, nós vamos ficar aqui, mas eles saíram. O dono do bar estava sentado aí, quando eles foram falar, nossa, eu ouvi, adorei a discussão de vocês, eu acredito no que vocês falam. Ele ficou muito, muito simpatizado, porque ele ouviu todas as profecias que a gente colocou para eles, porque eles católicos, a gente fala da Bíblia. Então, tudo isso, às vezes, acontecia isso, mas o povo paraguaio, de modo geral, é muito amistoso, muito carinhoso. Eles recebem o estrangeiro com braços abertos, são pessoas maravilhosas. E nós começamos a amar muito esse povo, realmente. A música, a cultura, está na minha veia. Eu adoro até agora a cultura paraguaia, está na auge para mim. Mas eu não podia estudar, eu parei de estudar durante 3 anos, não estudei. Mas quando chegamos no Brasil, terminou, né, foi ano 63, fui eleita a Assembleia Nacional, obviamente, era para aquele ano, eleição de Casa Universal de Justiça, a gente veio para ir para a eleição de Casa de Justiça que acontecia naquela conferência de Londres. Aquela grande conferência para anunciar a eleição tal, era tudo passagem comprada, tudo. Pronto, para subir na nave e ir para Londres. E aí os barrais do Brasil falaram, bom, vocês ficam aí, vocês ficam, porque tínhamos que voltar por causa de meu pai, que achava que tínhamos que voltar por causa da aposentadoria. Então, mas eles falaram, mas vocês tentam aqui, de repente nós podemos mandar alguma coisa, porque o Paraguai não tinha embaixada no Irã, não tinha, mas o Brasil tinha. Disse, temos embaixada brasileira, não, vocês podem fazer alguma coisa. Então, eles convenceram meu pai para continuar no Brasil. Aí, qual era a meta? Era Santos, que precisa formar a Assembleia Local, então nós fomos para Santos. Aí ficamos 9 meses, 10 meses morando em Santos, mas formou-se a Assembleia Local de Santos também, com a ajuda de São Chapur, que vinha toda semana. Aí essa história eu não sabia. Para a primeira vez eu vi ele naquele trajeto, e eu ainda não era, eu tinha 18 anos naquela época, porque ficamos 3 anos no Paraguai. Mas depois disso, meu pai viu que não tem jeito, ele tem que voltar. Tinha que ir para acertar a aposentadoria. Porque ele vivia da sua aposentadoria, que ele trabalhava no ferrovia do Irã, que era estatal, então ele recebia a aposentadoria e teria que voltar. Aí temos que voltar para o Irã. Mas eu fiquei tão... Gostei tanto do Brasil, quando eu voltei, eu falei, vou fazer o convite para voltar para o Brasil, qualquer jeito. Agora tem que entrar um lado pessoal, porque eu sei que nessa época, e eu
estou preocupado em logo chegar à parte 2 dessa história, que é o Brasil, que tem Mogi Guaçu, que tem Valinhos, mas eu sei que nessa transição a senhora foi fazer a engenharia em Teherã, estudou na escola de engenharia na universidade e lá conheceu o seu Anvari, o seu esposo. Então, os dois engenheiros resolveram. Agora, isso que é uma pergunta, como é que a senhora acha um engenheiro que também quer mudar para o Brasil? Quer dizer, quem decidiu antes que muda e quem decidiu o endereço para onde vai? É uma história, porque eu voltei para o Irã com essa ideia, eu vou me formar num ramo que no Brasil tenha emprego para mim, porque já percebi que engenheiro naquela época, 1964, 5, 6, por aí, precisava de engenheiro, e muitos engenheiros podem ser empregados. Então, eu estudei engenharia, por mim, eu queria estudar física, eu gosto muito de coisas teóricas, tá? Mas eu optei pela engenharia só para vir como pioneiro. E lá conheci, no segundo ano da faculdade, conheci meu marido, era o único Bahá'í também, e toda a turma de 200 pessoas que entraram na faculdade de engenharia naquele ano, o único Bahá'í. E a gente tinha atividades de jovens da faculdade que se reuniam, estudantes da faculdade Bahá'í que reuniam semanalmente, faziam atividades e tal. Aí conheci ele e acabamos, como éramos únicos Bahá'ís, conversando, frequentando esses eventos. E aí falei para ele que o objetivo de terminar o curso, arrumar dinheiro para voltar para o Brasil. E ele topou, coitado. Eu acho que não tinha mais opção. Não tinha opção nenhuma. Já começou no cabresto, tadinho do seu Anvari. Ela foi pegar. Até hoje eu pensei, coitado, se não tivesse me conhecido, ele talvez estava nos Estados Unidos fazendo outra coisa. Mas ele está aqui. Eu vou perguntar, ele não quer aparecer, mas ele vai falar que foi uma boa escolha, com certeza, né? Porque acabou vindo com a amada dele para o Brasil. Né, senhor Anvari? Faz um. Está tudo certo, feliz, né? Tá. Ele não quer falar, mas ele está lá aprovando super bem. Continua, dona Meire. Mas a senhora tem que falar logo de Mogi Guaçu. Você tem medo por causa do horário. Nós temos mais, só para a senhora saber, nós temos mais 34 minutos, tá, de programa. Bom, aí chegamos no Brasil, e chegamos em São Paulo, obviamente, mas em São Paulo tinha mais, obviamente, tinha muitos campos para a gente começar a trabalhar. Era muito fácil, porque no Irã eu trabalhei alguns anos no Siemens, né? É uma multinacional famoso e tinha muita em outra firma também, eu tinha bastante experiência e com todo o meu currículo eu podia arrumar facilmente alguma coisa em São Paulo, nos escritórios. Mas a gente pensou de novo, nós vamos estar longe para ficar em São Paulo. Quem precisa de Bahá'ís em São Paulo? São Paulo já tem tantas. Então fomos viajar para todo o Brasil, sul do Brasil, especialmente por causa do clima, que meu marido gosta mais de frio. Então, ficou um lugar que precisa de pioneiros. Então, fomos para Santa Catarina, para Paraná, para Rio Grande do Sul. Fomos muito bem recebidos por os Bahá'ís que moravam lá. Eles mostravam as cidades de meta. A gente foi lá, colocou nos currículos todas as cidades, mas, veja, nenhuma das cidades nos chamou. A não ser Mogi Guaçu. De repente, sou soltâneo. Chegou um dia para mim, tem um amigo meu que trabalha numa firma em Mogi Guaçu, ele falou para mim que eles estão querendo entrevistar alguns engenheiros. E é de teu ramo, eu posso indicar você? Falou, tudo bem. Ele foi, entrou, e aceitaram ele. Ele não falava língua nenhuma, não falava nenhuma palavra, mas eles aceitaram ele. Não falava português, mas sou inglês. Aceitaram, ele começou a trabalhar na firma em Mogi Guaçu, e nós mudamos lá. Eu não consegui arrumar trabalho, porque em 77 a gente chegou a Mogi Guaçu, tinha várias cerâmicas e duas grandes fábricas, que era Champion e essa refinação de Minho Brasil, que eram fabricantes, mas eles não aceitavam mulher engenheiro, de jeito nenhum. Eu fui em todos eles. Para mulher no trabalho. Aqui é fábrica. Mulher engenheira, fábrica não. É para homem. Ninguém obedece a uma mulher se for na fábrica. Todo mundo vai vir. Se você quer trabalhar, tem que ir para a cidade grande, trabalhar no escritório. Nós temos escritório lá em São Paulo, você vai lá, mas
Aqui não. Então, eu fiquei em casa, cuidando da casa, depois vieram as meninas, e comecei a cuidar das meninas, e aí começamos a fazer bolar um assunto. Ficamos 10 anos em Mogi Guaçu, sou alguns pioneiros, e não tinha avanço nenhum, mas de repente a gente teve chance de colocar um tipo de atividade diferenciado, que fez com que muitas pessoas, a gente tivesse muita amizade com o povo de lá, e muitas pessoas começaram a frequentar nossas casas e ouvir todos os ensinamentos de Baha'u'lláh, ficaram atraídos pelos fundamentos da causa, e surgiram muitas declarações. Então, em 10 anos, a gente praticamente não tem nada. Mas a senhora tem que explicar o que é uma declaração. Declaração quer dizer que a pessoa vai estudando, porque quando vem manifestando de Deus, ele vem para todos os seres humanos. E todos os seres humanos, eles nascem com potencial para reconhecer a manifestade de Deus e reconhecer sua palavra. Faz parte da criação humana. Não importa que a pessoa seja um erudito ou um alfabeto, mas é inerente esse poder da alma humana. Ele poder reconhecer a manifestante e reconhecer sua palavra. Agora, cada quando é exposto à vinda do manifestante, ele tem 2 caminhos. Ou ele tem que pesquisar e ver se é verdadeiro ou falso, ou fechar os ouvidos e não quero saber. Se ele diz não quer saber, também é opção dele, ele perdeu essa oportunidade. Mas a opção correta é ele pesquisar, ver se é verdadeiro ou falso. Se é verdadeiro, ele pode seguir e melhorar a sua vida. Sabe? Aqueles que seguiram a Jesus quando ele pregou na Palestina, eles não fecharam o ouvido, eles fecharam, ficaram judeus para eternamente. Mas aqueles que seguiram, levantaram e seguiram ele, se transformaram, viraram Pedro, viraram santos e pessoas diferentes. Então, isso acontece com a manifestação. Então, o ser humano tem que pesquisar. Se aceitar, se é verdadeiro. Recusar, deixar de lado, se é falso. Então, declarar ser isso. A gente expõe os ensinamentos do Baha'u'lláh, expõe a vida dele, maneira que ele revelou seus ensinamentos. Que ele não revelou nada por erudição. Ele não estudou numa escola, como Jesus não estudou, né? Ele não era um filósofo, Jesus também não era. É coisa que Deus diz, eu falo o que o Pai me disse, certo? Baha'u'lláh, a mesma coisa. Então, essa comparação, as 2 figuras são idênticas. Então, se pesquisar, chegar a essa conclusão, que a palavra é de Deus, a pessoa diz, eu quero seguir, assim como os cristãos seguiram, os judeus que seguiram a Jesus. Eu também quero seguir essa manifestação. No momento que ele diz, eu quero seguir, eu quero estudar, eu quero me transformar, com esse remédio, vou tomar esse remédio para melhorar minha vida e ajudar os outros. Então, ele usa esse remédio salvador de Deus na sua vida, com uma vida melhor em si mesmo, e oferece essa água de vida para todas as pessoas. Essa pessoa diz, eu quero seguir. É isso que ele diz declaração. Ele diz, eu quero seguir. Mas, dona Meire, não tem batismo. Tudo isso que a senhora faz de coração. A gente percebe como a senhora fala. A gente percebe como a senhora ama esse país. A gente percebe que a senhora faz uma relação de coração a coração. Eu tenho certeza que muita gente se sente tocada pela fé Bahá'í, pela maneira que a senhora vive. Agora, quando alguém fala, eu quero pesquisar o que Baha'u'lláh falou, Baha'u'lláh deixou mais de 3,5 milhão de palavras escritas em mais de 3.000 documentos, cartas, publicações, porque a vida inteira dele ele revelou com seus secretários, anotando rapidamente, e é um volume gigantesco, que só em inglês, talvez, não no original persa ou árabe, em inglês já tem centenas de publicações. Agora, em português também tem muitas. Mas como é que alguém que conhece só um fragmento disso, conhece só um fragmento dessa revelação, que não teve tempo de ler vários livros, não se sente tocado e quer ser membro desta nova comunidade, quer trabalhar com os Bahá'ís. Como é que isso acontece? É um processo mental ou de coração?
que a senhora acha que é? Como que eu falei para você, a alma humana tem esse poder de reconhecer a figura da manifestação, de reconhecer sua palavra. Só que, para reconhecer isso, ele tem que purificar essa alma de todas as crenças, de todas as ideologias, todos os pensamentos humanos. Como fosse um espelho. Você, quando purifica o espelho, coloca para frente a luz, automaticamente o sol aparece nele, o espelho começa a brilhar. Não tem como evitar isso. Mas antes tem que purificar. Imagina um espelho que está cheio de pó, cheio de terra. Você coloca em frente ao sol, ele não aparece luz nele, obviamente. Então, o coração humano é assim. Se você purifica das ideias humanas, pensamentos humanos, esse que chama desprendimento. O maior desprendimento é nós desfazer de nossas crenças limitadas, nossos pensamentos. Por que os judeus não aceitaram Jesus? Ele era salvador deles. Porque o espelho do coração deles estava coberto das crenças, tradições, interpretações que não eram de Deus, eram interpretações humanas. O clero tinha interpretado desse jeito. O filósofo, o pensador. Tudo isso é uma barreira para a luz bater. Mas não precisa de erudição. Tem pessoas que leem algumas palavras de Baha'u'lláh e dizem, eu acredito que essa palavra é de Deus. Não pode ser de outra. Isso é uma coisa de coração. A gente tem aqui a história daquele casal que foram para a Austrália, as primeiras pessoas que foram para a Austrália, conquistaram o continente, eles ouviram na fila de não sei, uma fila que estava esperando, duas pessoas falando Baha'u'lláh, dizendo, a terra é o seu país, seres mais cidadãos. Um estava citando Baha'u'lláh. Eles ouviram e pegaram. Quem falou isso? Falando Baha'u'lláh, essa palavra não é humano. Esse pensamento, olha, e aí que transforma o coração deles. Então, não precisa estudar muito. Basta ter coração puro. Porque Jesus fala para Pedro, siga-me e vou te transformar em pescador dos homens. Então, ele não pregou para ele. Só falou uma palavra e ele levantou, porque tinha o coração puro. E Baha'u'lláh fala, siga-me e vos transformarei em vivificador da humanidade. Que lindo! Vivificador da humanidade. Dona Meire, essa história está muito bacana. Eu queria que todo Fireside fosse assim, com esse tocante do coração da senhora. Agora, eu preciso ir para a história agora sua. Então, você já falou para a gente como é que foi a vinda do senhor Avari, a sua vinda aqui para o Brasil e a decisão que vocês tiveram, os primeiros trabalhos, o primeiro emprego dele. Então, nós estamos agora em que ano? Quando que vocês chegaram? Em 77 chegaram em Mogi Guaçu? 77 em Mogi Guaçu. Durante 10 anos a gente ficou lá, falando da Fé Bahá'í para as pessoas, tínhamos muitos amigos. Depois, com aquele momentos que a gente criou para conhecer mais pessoas, falar com mais pessoas, ampliou-se nosso círculo de amizade, e graças a muitas pessoas, que a maioria eram professores da cidade, né? Que começaram a conhecer e gostar, e quando a primeira família conheceu, gostou e queria seguir, ele mesmo falou isso para outras famílias. Aqui, pegou remédio, tomou, sarou e ofereceu para as outras. Então, nosso trabalho não ficou muito assim, pioneiros fazendo, era dando apoio a esse movimento que iniciou-se de uma maneira orgânica. Um crescimento orgânico. Isso também, a senhora está sutilmente se aproximando a uma coisa bonita, que é o conceito de liderança na Fé Bahá'í não é do pioneiro ser o dono de tudo e o líder. Não. Muito pelo contrário. Eu vejo a senhora sempre na sombra, sempre colocando os amigos do Brasil, amigos locais na frente, sempre à sombra mesmo, encorajando, formando pessoas que façam essas coisas e não puxando tudo na frente. E isso eu acho assim, muito bacana. Eu tenho certeza que é uma das coisas que realmente as pessoas percebem na senhora, essa vontade consciente de liderar pelo encorajamento, não por ir na frente fazer tudo. Porque, uma coisa muito importante na Fé Bahá'í, não existe liderança individual. Porque, como você citou, não tem
clero. Clero que é líder. Ele conduz as pessoas, sabe? Ele reza as orações, ele perdoa os pecados, ele faz tudo. Não tem, todos os bairros são iguais. Então, ninguém pode liderar ninguém pode mandar em ninguém, só pode encorajar, assim que você falou. Porque liderança é coletiva. As instituições que lideram alguns projetos, consultando com a comunidade. Então, sendo assim, o trabalho de pioneiro, não é liderar, é encorajar, sabe? O trabalho ele é consolidado quando bairros nativos começam a crescer. Eu sempre tenho essa imagem que pioneiro é como uma planta num vaso, que você leva para um lugar para outro. Essa está no vaso. Planta, a mãe vai tirar, colocar no outro lugar. Mas o objetivo dessa planta é crescer lá e as sementes dessa planta têm que cair no chão e do chão brotar outras plantas. Quando as sementes caem no chão e brotar um jardim, você tira esse vaso e coloca em outro lugar que não tem essa planta. Aí você vai disseminando organicamente. E o próprio Guardião diz que o pioneiro tem que agir como brisa, causar movimento e não aparecer. Ah, que lindo. A senhora tinha que trazer isso para a gente ler. Pioneiro tem que ser como brisa, causa movimento e não aparece. Não aparece. E vai para todo lado também, né? Isso que era uma meta para mim. Nunca, quando começaram a surgir jovens, famílias entrando aceitando Bahá'u'lláh no Mogi Guaçu, começaram a assumir tarefas, eu tive muito cuidado de lembrar sempre do guardião, porque como ser humano a gente tem essa tendência, agora eu sou a mãe da comunidade, o pai da comunidade, não isso, porque liderança individual foi abolida para Bahá'u'lláh, porque Bahá'u'lláh de ser humano digno, e dignidade, digno eu te criei, não? Nobre eu te criei. Essa dignidade é para todos. Quando todos são dignos, ninguém deve submeter-se a outro. Porque submeter a outro é falta de dignidade. Que bonito. Dona Meire, o que aconteceu que vocês resolveram, um belo dia, que a missão de vocês estava terminada em Mogi Guaçu e vocês foram para Valinhos? Valinhos. Essa história é muito interessante, porque um momento eu vi que tinha 30 e poucos barrais, maioria nativo, tinha alguns pioneiros só, porque o espírito de ensino era lá aqui, os pioneiros sempre na sombra. E a comunidade estava crescendo, atividade, espalhado. Eu senti que nossa família não fazia falta nenhuma. Eles tinham muito amor por nós amávamos muito eles também, como fosse uma família de sangue mesmo. Até agora, a nossa ligação é ligação mais forte que ligação de sangue. Mas nós não fazíamos falta de nada. E Guardião diz, quando tem 14, 15 bairros, né, pioneiro tem que sair. Eu falei, podemos sair. E surgiu essa oportunidade, que ele estava trabalhando alguns dias em Mogi Guaçu, alguns em São Paulo, e Valinhos fica entre as duas cidades. Então, ele falou, agora que estou fazendo esse translado trabalho, quem sabe a gente pode arrumar um lugar perto de Campinas, que fica bem no meio das duas cidades. 80 quilômetros de cada um, de São Paulo e Mogi Guaçu. E aí nós vimos uma tarde, dando um passeio aqui, colocamos as crianças, eram pequenininhas, um de 6 anos, um 10, com seu sultano, sultaninha, que tem a escola de verão, e nós vimos aqui quando dar um passeio, conhecer. Entramos em várias cidades, mesmo falando, de repente Valinhos caiu no nosso coração, sabe? A gente entrou, gostou. E vamos passar na rua principal da cidade, tinha um imobiliário anunciando, imobiliário tal. Naquela época só tinha um imobiliário também, ou dois. Sabe? Entramos e, por curiosidade, perguntamos, você tem apartamento? Sim, eu tenho. Vamos ver. E, de repente, falamos, vamos pegar esse apartamento. Pegamos, voltamos aí. E pronto, depois de 15 dias depois, exatamente. O caminhão... Que ano é esse? Que ano que a senhora está falando? 91. Bom, então, tá bom. Então, tá 30 anos de Valinhos. E, isso. Dona Meire, isso, de repente, caiu uma ficha aqui. Quem escuta a sua história
e fala que aos 8 o pai levou a senhora para 30 quilômetros de Teherã, depois a senhora veio para o Paraguai, depois, enfim, toda essa história. Fala assim, puxa, mas essa família deve ser meio maluca, assim, faz Certamente. as coisas assim só do coração, levanta, vai embora, não sabe a língua, não sabe como vai conseguir o visto, entra no navio, não sabe. Muito bem. Olha como é engraçado que, ao mesmo tempo, quando a senhora está falando, eu sinto que tem essa paixão apaixonada, emocionada de tomar um passo, do fogo, da emoção, da paixão. Mas, por outro lado, tudo que você e o seu Avari fazem parece que é muito equilibrado, ponderado, estratégia, meio do caminho, meu emprego, São Paulo, Mogi Guaçu, meio do caminho aqui, vamos medir na régua, daqui no quilômetro 50 da Anhanguera. Então, eu acho assim, é muito interessante combinar o lado paixão, desprendimento, amor, com o lado metódico, sistemático, cabeça de engenheiro. A senhora faz isso confortavelmente? Não acha Claro. que são umas contradições? Veja, é uma coisa nesse adiantou com um assunto muito profundo. Um dos princípios espirituais profundos da fé é a junção de 3 correntes: conhecimento, mente, amor, coração e ação. Então, ele remete a muitas coisas. O corpo humano tem 3 elementos: corpo, mente e alma. As correntes religiosas se dividem em 3 partes: misticismo, parte de filosófico e parte legalista. Então, a aula foi junto essas 3 correntes. Diz, para qualquer ação, vocês têm que juntar essas religiões. Esse é o início de Kitabagas. Isso é você conhecer manifestante pela mente. Certo? Obedecer seus mandamentos, obedecer tudo pela ação, mas tudo por amor à minha beleza. Então, obediência, amor e razão se juntam. A gente não vai atrás apenas da ação, não. Atrás de razão, não. Através de sentimento, amor, não. Mas a junção dos 3 elementos que constituem a realidade. Que bonito. Esse é a meta. Se a gente puder conseguir isso em todas as nossas tarefas, eu acho que sempre sucesso é garantia. Por isso que diz, obedeça a meus mandamentos por amor à minha beleza. Primeiro me reconhece, ama e obedece. Esse Fireside deveria ter extensão de mais 1h30, mas eu sempre estou preocupado com a hora dos compromissos dos amigos que estão aqui. Não, então, não estou cansado de jeito nenhum, ninguém está cansado aqui. Agora, eu vou falar uma coisa, nós vamos mudar e vamos inovar. Geralmente, eu peço para as pessoas mandarem as perguntas por escrito. Mas hoje, eu acho que tem tanta gente que, além de perguntar, não quer perguntar, quer expressar o amor à senhora. Então, eu vou fazer um Fireside diferente. Os últimos 10 minutos, que a gente vai entrar agora, daqui a 3 minutos vai faltar 10. Eu vou pedir a sua tolerância para a gente ler um trecho aqui de Abdu'l-Bahá que me toca muito, eu lembro muito da senhora. E depois de ler, em vez de a senhora contar mais a história, eu vou pedir para os amigos abrirem os microfones e fazerem perguntas para a senhora ou expressarem a amizade que elas têm. Ou perguntarem coisas que elas não sabem sobre a senhora, que eu tenho certeza que muita gente descobriu coisas interessantes hoje. Agora, então, nós vamos mudar o sistema. Eu vou ler esse trecho e depois, quem quiser perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa direto, tira do mute. Toma cuidado quem não está falando, para deixar no mute ainda, para não vir ruído de fundo. Mas eu vou ler um trecho de Abdu'l-Bahá, que quando eu leio, eu lembro dos pioneiros como da senhora. Então, ainda as pessoas no mute, por favor, porque eu estou sentindo um ruído de fundo aí. Amigos, olha que trecho lindo de Abdu'l-Bahá, que eu acho que diz muito sobre a convidada de hoje. Abdu'l-Bahá fala o seguinte: ó Deus, meu Deus,
Vês-me enamorado e atraído pelo teu reino glorioso, aceso com o fogo do teu amor entre a humanidade, um arauto do teu reino, nesses países vastos e espaçosos, desprendido de tudo exceto de ti, confiando em ti, tendo abandonado repouso e conforto. Vês-me longe da minha terra natal, a percorrer essas regiões, um estranho, prostrado e humilde ante o teu excelso limiar, submisso diante do céu da tua glória onipotente, suplicando-te na calada da noite e ao crepúsculo, invocando-te e pedindo pela manhã e à tarde, que generosamente me ajudes a servir a tua causa, a difundir os teus ensinamentos e a enaltecer a tua palavra no Oriente e no Ocidente. Eu tenho certeza que muitos dos que estão aqui estão lembrando de seus pais e mães, estão lembrando de seus amigos que aqui vieram também ao Brasil trazer essa fé. Então, com esse espírito que toca muito a gente, e com essa história da vida da Dona Meire, eu vou pedir para os amigos que quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade de se colocar fora do mute, ou perguntar, ou afirmar, ou falar, ou compartilhar algum sentimento. Isso, onde eu posso falar? Claro, fala, Narid, fala, por favor. Como eu sou uma moradora, assim, longa data daqui de Valinhos também, vou contar um pouco da Meira. Ela tem tanta coisa para a gente falar dela que é possível em 2 minutos, mas eu lembro que nós estamos aqui construindo a casa, quando a Meira nos mudou, nós estávamos construindo a casa, e aí e ela ficava o tempo todo falando comigo, quando você vai mudar para Valinhos? Quando você, que eu estava querendo formar a assembleia local. E aí faltava, acho que uns 4 meses para eu poder realmente mudar. E chegou mês de abril a eleição. Ela falou, você já tem endereço aqui em Valinhos. É aqui que você vai ficar, é aqui que você vai começar a participar das atividades e nós vamos formar a assembleia. Você tem que ficar aqui agora. Aí eu já tive que, de imediato, obedecer a Meiranush e, de alguma forma, contribuir, né, para a formação da Assembleia Local. Mas, de lá para cá, ela sempre dá muito apoio a todos nós. É impressionante. O que você falou, outro dia eu estava comentando que a Meiranush parece diretor de filme, de teatro. Ela sempre está ali atrás dos palcos, ajudando, orientando, fica aqui, fala isso, olha direto para a câmera, tá? Mas ela não aparece. Então, às vezes, tem a sensação, sabe, aqueles programas de... como é que chamava? Desses amadores que cantavam música, aquelas coisas de concurso, que o cara empurrava ele para entrar Programa de calouros. Programa de calouros, que a pessoa estava morrendo de medo e falava, vai, e a hora que a pessoa ia, estava no palco já. Então, com a Meiranush é assim, ela fala, vai, e a gente sai meio atordoado, e a hora que vê, a gente conseguiu fazer alguma coisinha, né? Mas ela é uma pessoa maravilhosa, que sempre está... A vida dela é ensinar a fé, falar sobre a fé, ensinar. Nós estamos aproveitando tanto nessa pandemia, graças a Deus, estudando muito com ela, e eu amo ela de paixão, ela sabe. Obrigado, Narid. Uma coisa que queria só falar rapidinho, não sei se vocês querem ouvir, se pode, não sei se tem tempo, é como que ela aqui fez a comunidade Bahá'í ser conhecida em Valinhos, é muito bonito.
muito bonito o trabalho que ela e a Xanvari fizeram logo que chegaram aqui em Valinhos, junto com as autoridades da cidade e tudo mais. E foi precioso, porque abriu muitas portas posteriormente nas atividades do Instituto, programa de pré-jovens, foi maravilhoso. Eu acho que a Nahid traduz um sentimento que, se a gente for repetir, vai até o fim da reunião, todo mundo vai falar, e a dona Meire vai ficar muito embaraçada, muito triste, se ficamos elogiando ela, não é? A gente sabe como é que ela é. Então, em vez de fazer isso, vamos contar as histórias engraçadas, as histórias, o que a gente aprende. E como a Nahid deu uma deixa, isso é uma coisa interessante. Como é que é a relação, então, da comunidade com as autoridades, com o prefeito e tal? Outro dia, a dona Meruna estava falando que a primeira coisa que a gente fazia quando chegava numa cidade, ia lá no prefeito falar. E eu me lembro, na época da ditadura, a primeira coisa que a gente fazia era ir na delegacia de polícia ou no prefeito, mas muitas vezes era fim de semana, a prefeitura fechada, a gente ia na delegacia de polícia e já dizia, isso aqui é um movimento assim, não tem nada de errado, obediência ao governo, etc. Mas que histórias vocês gostariam de compartilhar ou perguntar à dona Meire? Seria legal esse fim ter alguma historinha ou ter alguma pergunta. Alguém estava lembrando aqui que talvez ela morou em Los Angeles um tempo, mas não falou. Não sei se tem um biógrafo dela que sabe essas histórias mais do que ela mesmo. Mas fique à vontade para falar. Só para saber, nós temos mais 5 minutos de programa ainda, de Fireside aqui. Se alguém quiser falar alguma expressão, alguma lição, alguma coisa que aprendeu por intermédio dela, fique à vontade. Sim, por favor. Faz favor, Shalajan, fala aí de Curitiba. Fala, Shala. Mas eu queria expressar o meu amor infinito que eu tenho em relação a Meiridian e o Sr. Anvari. Eu amo eles de paixão. Realmente, eles são um exemplo para a gente. E uma coisa, além de tudo que foi falado, eu sei que ela não gosta, eu acho ela uma mulher extremamente... Ela sabe colocar as coisas no lugar certo. É uma estratégia que ela tem, poucas pessoas têm. E somos muito felizes porque nós temos netos em comum. Então, que estão aqui presentes. Mas ela sabe como a gente ama ela. E o amor que ela tem por todo mundo, não tenho palavras para falar. Então, amo você, Mehranujan, amo o senhor Anvari, amo meus netos e muito obrigada que essa reunião maravilhosa. E obrigada a você, Nissajan. Valeu. Obrigado. Olha, aqui tem o meu querido amigo Vitor, está falando, caro Neyce, belíssimo e tocante live da Meire, parabéns pela sensível meditação e oportunas explicações. Obrigado, Vitor. Obrigado. E alguém... Aí, Vitor. Obrigado. E alguém está aqui lembrando também que talvez tenha uma curiosidade das pessoas, o que alguém faz para ser pioneiro? Precisa de uma autorização? Fazer um curso, alguma coisa? Se alguém quer ser pioneiro, não tem mais país para abrir para a Fé Bahá'í, né? Não tem, desde os anos 80. Mas então, se alguém quer ser pioneiro, porque tem 6.700 cidades no Brasil e tem lá 3.000 que não tem nenhum Bahá'í. Como é que alguém é pioneiro? Dona Meire, como é que alguém vira pioneiro? O que faz? Eu acho que tem que consultar as instituições, você colocar sua disponibilidade de profissão, financeiro, tudo, lado prático da vida, né? Onde você pode se instalar. E eles colocam as metas. Então, dentre as metas, você escolhe um que mais encaixa no teu momento da vida, né? É uma escolha pessoal, mas sempre tem que ser consultado as instituições, porque eles sabem que lugar que mais precisa de que tipo dos planos que existem. Eu acho assim, esse é o meu entendimento. Obrigado.
Mais alguma pergunta? Temos mais 2 minutos. Se alguém quiser fazer uma última expressão, ou comentar, ou contar um causo, fique à vontade. Sofia não quer dar mensagem para a vovó, não, Sofia? Pode dar mensagem para a avó também. Neta, nessas horas, é muito importante se expressar. Fala, Marzia. Se não falar a neta, fala a filha. Eu queria falar que sempre, toda vez que eu ligo para minha avó, eu falo com ela sempre acaba me ensinando alguma coisa ou falando da Bahá'í. Eu gosto muito dela. Tá bom, ela já está aí na expansão do sentimento dela para a próxima geração. Que legal. Mensagem de cima, você me permite? Sim, por favor. Vou falar uma coisa sobre Sofia. Palavras finais, por favor, querida. Primeiro, eu queria agradecer todo mundo, essa oportunidade a você, meu querido, e todos os amigos que estão aqui comigo. Fui muito feliz por passar por essas memórias. Meu coração ficou renovado quando lembro desses momentos que passei, tantas emoções positivas, tantas coisas que aprendi, tantas pessoas maravilhosas que conheci. Eu agradeço muito as palavras da querida Nahi, querida Charlotte, do fundo do coração, a todos vocês, como elas falaram, realmente é um amor infinito que curto por todos, especialmente os amigos que trabalhamos junto, algum projeto, a gente estabelece laços infinitos. Mas sobre Sofia, eu vou dizer para você uma coisa interessante, que a gente tem esse seminário que a gente fez sobre Baha'u'lláh no ano de Bob, depois fizemos Baha'u'lláh, agora acabou. Vamos fazer outro seminário, agora começa com Abdul Baha, nesse mês de abril. E a gente tem esses seminários que foi muito bom, e as pessoas começaram a estudar, a aprender. E eu tenho a ideia, surgiu uma cabeça, de fazer um seminário para as crianças, onde as crianças vão falar para as crianças, nesse seminário. Não adulto, não, mas criança aprende uma história de Baha'u'lláh, uma história de Bob, e comenta com outras crianças. Agora, via Zoom, pode fazer isso. E a primeira pessoa que consultei para ver se é viável ou não, um ano atrás, foi Sofia. Eu peguei alguns livros meus, poder ver na casa da minha filha, e mostrei para a Sofia, quero fazer um seminário assim, as pessoas entram no Zoom e falam sobre a história da festa. Você acha que isso funciona? Ela falou, sim. Então, ela falou, senta aqui, vamos ver quem que vai entrar. Ela colocou uma lista dos nomes das crianças e falou, tem que ser assim, sabe? Começou a sugerir a idade da criança, a frequência da reunião. Ela me encorajou. E esse encorajamento era tão forte que eu falei, se ela falou que presta, então vamos. Então, agora tem um grupo de amigos que aderiu a esse projeto. E agora, no mês de maio, vai começar o seminário da criança. Mas tudo foi através de uma consulta com a querida Sofia que surgiu. E nós vamos ter uma vez por mês esse momento de seminário com as crianças. E Sofia vai participar, obviamente. Então, queria dar essa notícia para vocês e ver como as crianças são inteligentes e podem encorajar. Se ela tivesse falado, ai, não sei, eu ia parar, porque mas claro que dá. Então, dão muitas sugestões, né? Aí que está, esse seminário vai sair agora. Eu só queria dar essa notícia. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Um abraço muito grande. Obrigado, dona Meire. Acho que, em nome de todo mundo, nesse mundo de dificuldades, de Covid, então, todo mundo Zoom-toxicado, né, que é intoxicado pelo Zoom, ninguém mais aguenta, mas é incrível como os amigos estiveram aqui, eu tenho certeza que todo mundo que esteve aqui aproveitou muito. Dona Meire, obrigado por estar aqui, pelo seu tempo, e espero que todos possam aproveitar esse programa e, quando estiver no YouTube, convidar seus amigos para assistirem, porque eu acho que, em pouco tempo, a gente mostrou a vida de alguém que coloca a sua vida para servir essa causa. E isso... Vamos falar um segundo. Vou pois falar não, rapidinho. por favor. Sim. Você vê como ela é amada, que nós temos aqui uma pessoa, um amigo nosso de Portugal está assistindo inteiro aqui. Em Portugal agora são 2h30 da manhã. E ele está ali na poltrona, sentada, assistindo, ouvindo a Mehranush. Obrigado. Obrigado a todos. É o Jorge Boto. Jorge Boto, obrigado por estar aqui.
Muito Tá bom, obrigada. amigos? Depois vocês podem assistir em outro horário no YouTube, não precisa ficar de madrugada também. Um abraço a todos, obrigado por estarem aqui, Muito todos obrigada, vocês. Ney Muito Sandian. obrigado. Obrigada a Ney todos. Sandian, muito obrigada. Obrigado Foi um a prazer. vocês. Receber você, Obrigado a viu? vocês. Foi um prazer imenso. Tchau, Obrigada, tchau. dona Muito Meire. obrigada. Obrigada, Ney. Obrigado. Tchau, Sofia.